O Visão Parlamentar recebe o vereador Calazans Camargo, professor Calazans Camargo. Calazans, eu queria, nesse segundo bloco, e até para quem ligou a TV agora, está nos assistindo agora, no primeiro bloco nós falamos muito sobre os diversos temas, diversas áreas que o vereador atua, principalmente na questão da educação, por causa de sua formação como professor. Mas não há dúvidas que o vereador é sempre associado à questão do esporte. Antes de a gente falar do esporte, eu queria saber se isso é um problema para o vereador Calazans Camargo. Quando sai na rua, quando conversa com as pessoas, ou se é o contrário, se as pessoas vêm para falar de outros assuntos que não só esporte com o vereador. Não, na verdade, assim, a gente tem uma missão aqui na Câmara, né, nessa área, porque eu participei, tive a felicidade de ter participado de grandes momentos aqui da evolução do esporte na cidade. Por exemplo, fui um dos fundadores do FADEMP em 1994, lá atrás, né, no mandato da então prefeita doutora Ângela. Foi criado o FADEMP, Fundo de Apoio do Esporte Não Profissional, que foi um divisor de águas aqui do esporte da cidade, que antigamente ou o prefeito gostava ou o prefeito não gostava. Então tinha ou não tinha esporte competitivo na cidade, né? E também participei daquele momento inicial das formações todas das escolinhas de base, né? Que hoje chama DAEC, mas naquele tempo lá era o COSENTE, Fundação Hélio Augusto Souza no comecinho, o COSENTE, que deu ali o pontapé inicial até para a Fundasa e tal, e a Secretaria de Esporte sendo criada. Mas por conta dessa imagem criada pelo vereador, isso é um problema hoje, quando as pessoas veem o Calazans Camargo só pensam em esporte? Não, relativamente. As pessoas vêm de vários temas, viu, Pandeló? De vários temas, mas a gente tem, assim, uma cobrança maior nessa área. Porque os amigos, que são colegas, sempre atuaram comigo, né, nesse setor, sabem da minha luta, sempre quais foram as nossas reivindicações conjuntas, né? E sempre a gente tem uma linha de ação forte nessa área. Então eles já trazem as demandas, eles já nos pedem ajuda, aconselhamento, como eu devo fazer, como eu devo proceder para dar continuidade do meu trabalho, qual o melhor caminho. A gente tem procurado dar o suporte para as N modalidades. E também às vezes a pessoa vincula também, Padre, a gente muito com a luta, né? Com o judô primeiramente, depois com a arte marcial, depois com o esporte. Mas nós temos feito um trabalho forte em vários esportes, em várias modalidades, as mais diversas. Eu queria pegar nesse aspecto. O vereador acabou de nos contar que é um dos percursores do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município, que permite que a prefeitura, através de um incentivo fiscal, né, de abrir mão de uma receita de IPTU ou de ISS, investe especificamente essa verba no esporte. É preciso evoluir nesse sentido. O FADEMP, que foi criado lá na década de 90, para a realidade de 2014, com um novo marketing esportivo, com uma nova visão do esporte, com o Brasil recebendo Olimpíadas. O que é preciso mudar no FADEMP? E queria saber o que o professor Calazans Camargo tem feito para apresentar propostas de mudança. Então, você tocou num assunto importante. Nós vivemos um momento único no país. Estamos em um ciclo olímpico, em que a Olimpíada vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de 2016. Né? Por exemplo, todas as modalidades do Brasil disputarão a Olimpíada sem precisar de pré-olímpico. Aconteceu com a seleção de futebol na Copa do Mundo. Por exemplo, o rugby que entrou agora na Olimpíada, ele voltou para a Olimpíada a partir desse ano, o rugby brasileiro já está na Olimpíada e 50% da seleção brasileira é daqui de São José dos Campos. Né? Então, muitos atletas vão do rugby, mas temos de várias modalidades com chance de estar na Olimpíada. São José dos Campos tem vários atletas olímpicos que nós temos até que mapear isso exatamente. Quem são os atletas olímpicos de São José, quais têm condição de chegada de medalha, quem são as pessoas. É uma lição de casa que já está até atrasada, nós temos que fazer. Mas o FADEMP, Pandeló, em 94 ele foi criado, ele estabeleceu as verbas para as várias modalidades competitivas, principalmente as representativas em jogos regionais e jogos abertos. Não quer dizer que ele não possa trabalhar com esportes como o próprio rugby, que não tem jogos regionais e jogos abertos, mas também tem verba do FADEMP. E depois, mais para frente um pouco, foi criada a LIF, que é administrada pelo Conselho Gestor do FADEMP. A Lei de Incentivo Fiscal é uma lei que tem LIF estadual, tem LIF federal e temos a municipal, né? Ela foi criada baseada nos tributos municipais, ISS e IPTU. Então tem equipes, como a gente está falando do rugby, que tem as duas, tem um FADEMP, tem um pouco de verba do FADEMP, um pouco de LIF, né? Também um diferencial de São José dos Campos, que a maioria das cidades não tem LIF municipal, né? E só que essas leis, elas têm que ser melhoradas. A lei do FADEMP mesmo,
Na época que foi criado o FADEMP, não existia uma figura no mercado que está lá presente na LIF estadual e na LIF nacional. A previsão do pagamento desse agente, que é o captador de recursos. Mesma coisa, uma analogia que as pessoas vão entender melhor. Quando você vai comprar um imóvel pela Caixa Econômica Federal, tem aquele facilitador do financiamento, não tem? Aquela pessoa, um profissional que ganha para isso. Ele intermedia entre a Caixa e entre o comprador. O vendedor, né, o proprietário do imóvel, faz aquele meio de campo. Acertar os documentos, etc. Existe também para captação de recursos essa figura, o captador de recursos, seria do patrocínio, né, das empresas. Então vamos ver, uma grande empresa, ela tem 5 milhões para injetar no esporte. Só que ela sabe que São José dos Campos tem grandes equipes. Nós temos pelo menos 10 equipes de top, das 46. Não quer dizer que as outras não sejam melhores, mas com grande exposição na mídia temos umas 10. E ele quer se ligar a nós, mas ele não vai mandar para cá o recurso, esse captador. Se ele tiver a cota de uma agência, por exemplo, é uma agência esse captador, por exemplo. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma agência. Ela não vai mandar para cá essa cota, por quê? Porque São José não pode pagar. Ela ganha baseado num percentual pela lei, né, especificado em lei, baseado no que ela captou. Ela vai mandar para o Pinheiros, para o Soji, para outro lugar, mas aqui não chega. E nós estamos com esse problema hoje. As equipes muito dependentes do poder público, né? E a gente, porque ao longo do tempo, houve essa acomodação realmente no FADEMP. O FADEMP dá essa estrutura, mas chega um momento que aumentou, que as equipes cresceram muito. Temos equipes, 2 equipes de vôlei em Superliga. Time de basquete competindo internacionalmente, no Brasil e fora. Várias equipes, ciclismo, etc e tal. Chega uma hora que não aguenta, estoura, né? É insuficiente, por mais que você aporte recursos. Então é aí que nós temos que ter essa captação. Então a nossa lei, nós estamos com uma lei autorizativa, que está para entrar já para apreciação, em que justamente uma das questões principais é a possibilidade do pagamento desse captador. E aí nós vamos começar a poder trazer recursos da iniciativa privada, patrocínios diretos e para o FADEMP. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando também, Pandeló, é nessa linha do rugby. Você vê, o rugby, a gente vai citar aqui, porque ele faz a lição de casa completa. Por quê? Eles fazem o trabalho social no Campo dos Alemães, através da Nova Adulta, uma parceria que eles têm. Inclusive, uma atleta acabou de ser terceira colocada na equipe Campeonato Mundial Universitário, titular da Seleção Brasileira de Seleção Universitária, formada no Campo dos Alemães, titular da Seleção Brasileira, atleta formada aqui da seleção, acabou de ser terceira mundial aqui em São José, no Martins Pereira, há uns dias atrás. Eles fazem a formação de atleta, porque eles formam os atletas, metade da Seleção Brasileira de São José, com um detalhe, formados aqui na cidade pelos trabalhos de iniciação esportiva, que a maioria das equipes não tem. Usa a verbo FADEMP para contratando talento, estagiário de fora. Não atua na pessoa daqui. Então, esse é um ponto que tem se discutido muito ultimamente, principalmente em função da situação da nossa equipe de basquete, que, como o vereador já disse, já compete até internacionalmente, disputa o Campeonato Paulista e a Liga Nacional de Basquete, e tem montado equipes, ou tem investido muito dinheiro nessa contratação de jogadores, e há uma grande discussão sobre essa questão da distância entre a formação da base e as equipes competitivas que representam a cidade. Como fazer essa ligação para que haja evolução dentro da própria cidade, para que os atletas formados aqui não sejam exportados ou contratados por outras cidades? Então, até e fechando o ramo, para você entrar nessa aí. Além disso, de formar atleta, né, e de fazer o trabalho social, eles também captam recurso. Eles não ficam dependendo só do FADEMP. Eles têm LIF municipal, LIF estadual. Eles recebem até pouco recurso pelo perfil de títulos que eles têm, pouco recurso de FADEMP e LIF. Eles pegam bastante também de estadual e federal. Então é esse know-how que nós queremos passar para as outras equipes. Que as outras façam também esse trabalho interno de gerenciamento de recursos e tudo mais. Às vezes a gente fala de basquete, etc., o pessoal acha que o Calazans quer acabar com... Não é nada disso, muito pelo contrário. A gente está alertando para que elas tenham sua captação e façam esse trabalho para que não chegue uma hora o poder público não fale assim, ó, agora não dá mais. É isso que a gente quer evitar. O projeto, quer dizer, o vereador está com um estudo para fazer uma alteração na lei do FADEMP ou na LIF? Do FADEMP, inicialmente do FADEMP, mas a LIF também tem coisas para ser melhoradas. Nós estamos analisando, estudando, e principalmente a lei do atleta cidadão, que ela foi instituída em 2007, para ser regulamentada em 90 dias, até hoje não foi regulamentada.
E o atleta cidadão, por exemplo, trabalha com a faixa de 7 a 17 anos. Então, quando esse atleta, que é um trabalho de formação, é feito uma triagem municipal com as equipes da prefeitura, das escolinhas, e depois ele vai para o atleta cidadão. E esse atleta cidadão que vai alimentar as equipes principais. Só que ele sai do atleta cidadão com 17 anos. Com 17 anos, na maioria das modalidades, a não ser ginástica olímpica, uma ou outra, com 17 ele não consegue entrar nas equipes principais. Aí nós investimos 10 anos e perdemos esse talento. Que acaba indo para uma outra cidade, por exemplo. Sim, e essa necessidade também de ampliar a idade, a faixa etária do atleta cidadão, que é um trabalho que nós vamos fazer também. Uma das missões que eu me vejo aqui dentro da Câmara, o trabalho com o FADEMP, com a lei de incentivo fiscal, com o atleta cidadão, com esse programa importantíssimo, e estruturação, fortalecimento das escolinhas de base, que é do DAEC, atividades esportivas comunitárias, todas as escolinhas, são programas que a gente tem que evoluir. O próprio Cidade em Movimento também, que é maravilhoso, atua em todas as... O pessoal pensa Cidade em Movimento é só as ATIs, Academia da Terceira Idade, ao ar livre, mas não é. Ele tem as caminhadas, todas as ações de atividade física e comunidade. É muito importante. Muito bem, nós estamos conversando com o vereador professor Calazans Camargo. E no próximo bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre a atuação do vereador e também falaremos sobre a nova lei de zoneamento que está em discussão na cidade. No próximo bloco.